Nós estamos com medo. Nesse momento, nós estamos com medo de adoecer, nós estamos com medo de que as pessoas que nós amamos adoeçam, nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos exatamente como lidar com ela. Acredito que para todos nós é uma grande novidade. E o que a gente sente é medo. Medo diante de uma tempestade que se assolou sobre o planeta todo, com essa epidemia de gripe do coronavírus. E eu fiquei pensando um pouco o que eu poderia dizer a respeito desse momento que a gente vive, para acalmar o seu coração, para restabelecer a sua confiança na vida, no futuro, no dia de hoje. Nós estamos num momento em que a melhor coisa que a gente pode fazer é vivermos um dia de cada vez. Essa crise, essa pandemia, nos coloca numa situação em que o hoje está comprometido e, dependendo de como as coisas se desenrolarem, o futuro está comprometido. Nós temos nesse momento a epidemia e, após a epidemia, muito provavelmente, uma crise econômica mundial que vai colocar muitas pessoas em situações de desemprego, vai colocar muitas famílias em situações difíceis, empresas, enfim. Então a gente tem tanto um hoje quanto um amanhã bastante comprometido. E isso me trouxe à memória uma história que a Bíblia guarda ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, que é um episódio em que Jesus diz para os discípulos que eles devem arrumar o barco e ir para o outro lado do Mar da Galileia. E os discípulos assim fazem, arrumam um barco, entram no barco, Jesus entra no barco e eles começam a se mover em direção ao outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é conhecido historicamente por suas tempestades inesperadas, né? Ele é um lago chamado de Mar da Galileia, geralmente muito calmo, um espelho d'água, mas repentinamente o tempo pode mudar ali, tempestades assustadoras podem vir sobre os barcos. E é exatamente isso que acontece. Aqueles discípulos, eles estavam obedecendo uma ordem que Cristo deu, porque foi ele que disse, passemos para o lado de lá, e uma terrível tempestade se abate sobre eles. E em meio a essa tempestade, eles se apavoram, eles ficam com medo do agora, eles ficam com medo do futuro, porque a impressão que eles têm é que tudo vai se acabar ali. E enquanto isso, Jesus dorme lá no barco. E, apavorados que estavam, correm até Jesus e dizem para ele, mestre, o senhor não se importa que morramos? Nós estamos à beira da morte. E o senhor está aí em silêncio, o senhor dorme, o senhor não se importa? E o texto diz que Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e a tempestade se acalma. Você precisa pensar junto comigo o seguinte, ou esse texto é para contar uma história que aconteceu lá naquele momento que não vai acontecer nunca mais,
ou ela, ou precisamos atentar para o simbolismo dela. E é isso que eu quero dividir com você. O simbolismo dessa passagem. O que essa passagem, na verdade, ela quer dizer é o seguinte, é que se Jesus estiver na vida, aconteça o que acontecer, vai poder ser superado. Quando Jesus se levanta e repreende o vento e o mar tempestuoso, ele está respondendo a perguntas dos discípulos. Os discípulos perguntaram assim, mestre, o senhor não se importa? E quando ele se levanta e repreende a tempestade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu me importo. Eu realmente me importo com as lutas de vocês, com as tempestades que vocês enfrentam, com os problemas que vocês enfrentam, eu me importo. E ele tanto se importa que ele levanta, atua e acalma aquela tempestade. Então, se Cristo está embarcado na nossa vida, não significa que nós não vamos passar por problemas. Mesmo quando nós obedecemos o que ele diz. Porque, veja, a ordem de atravessar para o outro lado do Mar da Galileia foi dele. Então, os discípulos dizer, poxa, mestre, a gente está aqui fazendo exatamente o que o Senhor disse e nos vem uma tempestade dessa, isso não é justo. O significado, o simbólico dessa passagem é que essa é a vida. Na vida, nós passamos por muitas lutas, por tempestades, por ventos fortes, por momentos que vão nos amedrontar, como esse que nós estamos passando agora. E o que importa? É se Cristo está embarcado. Porque o que acalma as tempestades da vida, o que aplaca os mares furiosos da vida, o que espanta o medo, é o que ele levanta e diz. E isso nos chama para quê? Para uma relação pessoal com Cristo. No momento em que nós estamos enfrentando agora, o que é que ele vai me dizer? O que é que ele vai te dizer? Porque é isso que acontece lá no barco. Os discípulos perguntam, mestre, o senhor não se importa? E ele levanta e diz algo. Ele diz algo que muda o que está acontecendo. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Passemos nós pela situação que for. O importante é que Deus em Cristo se levante dentro de nós e nos dirija a palavra. Para quê? Para que nós possamos superar os nossos medos. Para que nós possamos superar as tempestades que nós enfrentamos. Um dos resultados da relação, da fé colocada sobre a pessoa de Cristo é o diálogo, é a oração. Falamos com Ele em oração. Aliás, estamos num momento, nunca vi tanto o meu Facebook, as minhas redes sociais, pessoas falando de vamos orar. Vamos orar. É aquela oração do desespero. Mas tem a oração que é do relacionamento. É aquela oração que aquele que crê, que aquele que tem fé, faz com frequência. Porque tem prazer em conversar com Deus. Tem prazer em colocar a sua vida diante de Deus. Faz questão
que Deus esteja embarcado na vida. Porque é esse mesmo Deus que na Bíblia vai dizer: fazei conhecidas diante de mim as vossas necessidades. E o interessante é que o texto não diz assim: peça para o seu pastor fazer conhecidas diante de mim as suas necessidades. Não. O que Paulo nos diz, esse texto é: fazei, faça você. Coloque você as suas necessidades diante de Deus, porque Ele quer se relacionar com você, sem intermediários. Fazei conhecidas diante de mim as vossas necessidades, através de súplicas, com ações de graça. É um chamamento para o diálogo com Ele, para a conversa com Ele, para que Ele, embarcado na vida, acalme as tempestades da ansiedade, acalme as tempestades do medo, acalme as tempestades das inseguranças em relação ao futuro, acalme até mesmo a dor das perdas que nós sofremos na vida. Veja, nem quando nós somos obedientes ao que Ele diz, nós estamos isentos de passar por problemas. Vejam os discípulos. Eles obedeceram o que o mestre mandou e se viram no meio de um mar tempestuoso, assustadoramente tempestuoso. Mas é nesse diálogo, é no Cristo embarcado na vida, que nós vamos encontrar paz, que nós vamos encontrar confiança. É Deus em Cristo embarcado na nossa vida, é que nós poderemos ter o suporte necessário, os recursos necessários para superar os momentos difíceis que a vida nos coloca. A vida coloca todos em momentos difíceis. Se a gente por um minuto parar para pensar na vida, e eu estou pensando nisso esses dias, tem inquietado meu coração a seguinte pergunta: será que em meio a essa crise, a essa pandemia, será que corremos o risco de perder um amigo, um parente, uma pessoa próxima para essa enfermidade? É possível. E aí eu te perguntei: o que nós vamos fazer? De que vale a nossa fé se nós não pudermos ter Cristo embarcado na vida para nos ajudar a superar até mesmo as perdas que a vida nos apresenta? A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. É fé nesse Deus que, quando perguntado: o Senhor não se importa? Ele se levanta e diz: eu me importo. Me importo com os medos de vocês. Me importo com as ansiedades. Me importo com as lutas. Me importo com as injustiças desse mundo. Eu me importo. E Ele não apenas diz que se importa, mas ao dizer que se importa, Ele responde ao chamamento. Porque os discípulos apavorados foram lá acordá-lo: mestre, mestre, a gente está morrendo, o senhor não está vendo? E a gente tem que pensar no simbólico disso também, né? Que é, reforçando a ideia da oração, do falar com Ele, do dialogar com Ele, do ter relação com Ele. Quem me conhece sabe que eu falo muito isso, né? Aqui na nossa comunidade eu falo muito isso. Eu sempre falo: a relação com Deus é algo pessoal. E é para quem tem fé. Tem gente que não tem. Se você acredita que Deus não existe, não tem problema, né? É sua crença, é sua certeza essa? Não há o que discutir. Nesse momento como esse, infelizmente, você não tem um Deus a quem recorrer. Mas as pessoas que creem têm. Elas têm uma fé, elas têm uma relação com essa pessoa.
E assim como os discípulos no barco, na hora do medo, correram para Jesus, é o que as pessoas de fé fazem. Elas correm para ele. Elas vão dizer: mestre, o senhor não se importa? E ele vai dizer: eu me importo. Fica tranquilo, eu me importo. Eu vou agir. E ele age. O que esse texto nos diz é que o Cristo embarcado na vida há de acalmar todas as tempestades, todos os ventos furiosos da vida. Não importa o nome que eles têm. Eu mencionei há pouco que há um temor muito prudente, muito lógico em relação ao futuro por conta dessa pandemia, porque ela afeta diretamente a economia. E às vezes o coração está cheio de ansiedade com relação ao futuro, ao que vai ser. Então eu quero dizer de novo, Cristo embarcado na vida é a garantia que eu tenho de que não importa o que venha pela frente, não importa o nome dessa tempestade, né? Mesmo que ela se chame desemprego, aperto financeiro, não importa o nome que ela tenha, é a palavra dele a você que vai acalmar o seu coração, que vai acalmar as tempestades da sua vida. Uma vez que a tempestade esteja acalmada, você vai poder apontar o seu barco para a direção certa e chegar ao seu objetivo, assim como eles chegaram. Em meio a tempestades, é muito difícil a gente ter um senso de orientação. Mas quando a tempestade se acalma, a gente pode olhar para frente, a gente pode olhar para o futuro e acertar o rumo do barco e atingir os objetivos que nós desejamos. O que a gente não pode é desesperar. O que a gente não pode é se apavorar. O que a gente não pode é descrer num momento como esse. Cristo embarcado na vida é a única certeza de que nós poderemos superar qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tempestade. Eu quero que você pense nisso, nesse chamamento que esse texto nos faz para o diálogo. Que bacana que as redes sociais estão cheias de pessoas falando: vamos orar, vamos orar, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, vamos orar pela nossa cidade. Que não seja só uma oração emergencial, que seja, sim, o início de um relacionamento maravilhoso com a divindade. Que seja o início de uma relação terna e amorosa com o Eterno. Que ele adoce o seu coração, que ele traga paz à sua vida, né? E o bom é que você pode descobrir isso sozinho, pessoalmente, colocando a sua vida diante dele, porque Deus é alcançado apenas pela fé. Ele só pode ser tocado pela fé. Então eu gostaria muito que você acalmasse o seu coração nessa certeza, na certeza de que Cristo embarcado na vida, né, é a certeza de que todos os ventos fortes, de que todas as tempestades, de que todos, não alguns, mas todos os mares revoltos da vida poderão ser superados. Em nenhum momento você vai achar na palavra de Deus alguma promessa onde ele diz que nós não passaremos por dificuldades. Por isso que o simbólico dessa passagem é importante. Porque ela está dizendo: se Cristo estiver no barco, fique em paz. Se Cristo estiver embarcado na vida, viva um dia de cada vez com confiança. Eu tenho dito isso a muitas pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos viver o hoje.
Vamos viver hoje. Nós não temos essa capacidade de prever futuro. Ninguém tem. Quantas previsões nós já ouvimos nos telejornais da vida que nunca se concretizaram? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não estava todo mundo pensando, nossa, 2020 agora vai. Agora Brasil engata a quinta. Temos essa surpresa. Começo do ano já temos essa surpresa que assolou o planeta e mudou tudo. 2020 já não é mais como prospectaram. 2020 não é mais como as previsões apontaram. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Né? Enfiar o rabinho no meio da perna e ficar tremendo de medo, chorando embaixo de uma mesa? Não. Nós vamos garantir que Cristo esteja embarcado na vida. E que embarcado na nossa vida, Ele traga palavras ao nosso coração que nos acalmem, que nos tragam serenidade, que nos tragam paz, para superarmos as tempestades, os ventos fortes, os mares revoltos, e que no final de tudo, depois que a tempestade passar, a gente possa recomeçar. Sabe fazendo o quê? Olhando para o horizonte, apontando o barquinho na direção certa e continuar remando em direção aos nossos objetivos. É isso que eu vou fazer. É isso que vocês vão fazer. Porque essa é a melhor escolha. Fundar a vida, fundamentar a vida nas palavras amorosas e generosas, cheias de amor e de preocupação que Cristo tem para nós. Lembre-se, quando os discípulos perguntaram, mestre, o senhor não se importa? A resposta dele foi, eu me importo. Contem comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz ao seu coração, que Deus te encha de serenidade, de tranquilidade para superar esse momento pelo qual nós passamos agora. E, evidentemente, meu desejo também é que o amor de Deus seja derramado sobre o mundo, sobre esse planeta, sobre todos que sofrem nesse momento, sobre os países que sofrem nesse momento, e que a sua bondade e generosidade, o mais breve possível, aplaque esse mal de sobre o nosso querido planeta azul. Que Deus abençoe a todos.